Olá, pessoal! Na aula de hoje nós falaremos sobre a importância das rodas de conversa na educação infantil. Para isso, eu utilizei como referência esse livro aqui, Matemática no Dia a Dia da Educação Infantil. É um livro elaborado aí pelo Fundo Nacional da Educação, tá? Que é o FNDE. Ele foi elaborado no ano de 2013 e foi distribuído para algumas escolas, aí, para algumas creches municipais no ano de mais ou menos 2016, 2014, 2015, 2016. Não vou saber dizer o ano certinho. Mas é um livro muito interessante, tá? Que fala sobre a matemática, então, no dia a dia das instituições de educação infantil. E ele vai tratar também da matemática nas rodas de conversa. No entanto, a gente vai falar das rodas de conversa de uma forma geral, tá? Então, eu utilizei um pouco da parte teórica desse livro aqui, porque é um livro muito bacana. Eu já li ele inteiro e realmente ele traz grandes contribuições para o fazer pedagógico nas instituições de educação infantil, tá? A gente falará agora, então, como eu falei para vocês, sobre as rodas de conversa, né? Na verdade, as rodas de conversas, elas estão impregnadas na educação infantil porque elas são essenciais para o fazer pedagógico na educação infantil, né? Então, até coloquei ali para vocês no primeiro slide que é um momento de interação, conversa de maneira informal, possibilita a troca de ideias, contar então novidades ou algum acontecimento que as crianças vivenciaram. A gente pode compreender, então, a roda de conversa como uma atividade coletiva de comunicação, de modo que todos ali possam se expressar, tá? Então, podem expressar suas ideias, seus sentimentos, valores, desejos, compreender também a expressão de ideias e sentimentos do outro, os valores e desejos do outro. Professor, mas a roda de conversa, como que eu organizo ela ali, né? Geralmente é uma roda mesmo, no qual todas as crianças sentam, o professor senta, porque o professor é o mediador ali nesse processo. E então é o professor que vai direcionar essa roda, tá? Que ela vai ter alguns objetivos e finalidades que a gente vai discorrer daqui a pouco. Mas é importante, então, a roda de conversa, porque todos os integrantes do grupo, da sala, eles conseguem se visualizar, não apenas se escutar, tá? E desse modo eles percebem então gestos, expressões fundamentais para a comunicação. O professor, consequentemente, ele participa dessa boa visualização do grupo, o que facilita a condução da atividade ali, tá? Então, a dinâmica das rodas, como uma atividade permanente diária, ela assume algumas características e finalidades, tá? Dependendo dos objetivos do professor. Então, isso que a gente vai discorrer agora. A roda de conversa, ela pode ser um espaço para as conversas informais. Ou seja, nela ocorrem os relatos da criança e do professor sobre situações diferentes ou novidades que eles vivenciaram, tá? Então, essa roda de conversa ela pode ser realizada logo no início da aula, onde cada aluno vai trazer novidades, vai partilhar ali curiosidades, brincadeiras, passeios que fizeram, tá? Ou visitas que receberam, por exemplo. A roda de conversa pode também servir como espaço para apresentação de informações e de instruções. Ou seja, esse é o momento de o professor informar sobre algum fato ou decisão a respeito do funcionamento da própria escola. Então, por exemplo, o dia de uma festa ou o dia de um passeio, tá? Ao mesmo tempo, a roda pode servir para apresentação de instrução de um jogo ou de suas regras. Próximo, a roda como espaço para a discussão das regras sociais e resolução de conflitos interpessoais. Sabe aquelas briguinhas, aquelas coisinhas que acontecem durante o dia? A roda de conversa também é um momento riquíssimo para que a gente consiga ouvir o outro aluno, ouvir os lados, né, dos dois alunos e então estabelecer combinados de forma que o nosso fazer pedagógico ali, ele se torne menos conflituoso, tá? Então vai diminuir aí os conflitos. Eu lembro
E quando eu falo também até de estabelecer combinados, eu lembro de uma professora que me falava, assim, eu estava, na verdade, observando essa sala, e a professora passava cola a crianças já de 3 4 anos. Estava colando uma atividade, era uma turma bem numerosa, né? E essa professora ia passando cola e, eu não vou dar conta, porque olha aqui que trabalho que dá, Leandro, não sei o quê. Falei assim, vamos ensinar duas crianças a passar cola? Mas sei lá, eu acho que vai muito aluno, depois vai dar muito trabalho. Eu falei assim, bom, a gente ensina hoje duas, amanhã a gente ensina mais duas. No fim da semana, que são 5 dias, né? Você vai ter ensinado 10 crianças. Você tem 16. Sem dizer que eles olhando, eles também acabam aprendendo, né? A roda também pode ser utilizada ali como espaço para a organização das atividades do dia a dia. É muito importante a gente trabalhar com rotina de educação infantil. Esse, inclusive, é o assunto da próxima aula. Mas a roda aqui, como espaço para a organização das atividades do dia, serão, então, apresentadas atividades do dia em uma ordem de sequência, tá? E que permite a criança, então, organizar e situar suas ações no tempo da escola. Ou seja, permite que a criança tenha um olhar durante o dia, assim, então, tenho que fazer tal coisa, para depois eu brincar, por exemplo, né? Ou para depois eu ir embora. E a roda de conversa, nesse sentido, diminui muito a ansiedade da criança também, tá? Quando a gente trabalha com uma rotina, quando a gente antecipa as ações do dia a dia. Lembrando que a gente também tem que falar de inclusão na educação infantil. A gente tem muitos autistas na educação infantil. E o autista é extremamente metódico, tá? Eles necessitam de uma organização da rotina. Eles precisam ter uma organização prévia. Então, o professor precisa antecipar para eles o que eles farão durante o dia. Logo, a roda como espaço para a organização das atividades do dia a dia é essencial. A roda também pode servir, então, como um espaço para a construção, ampliação e reconstrução dos conhecimentos. Ou seja, a roda de conversa ela pode servir, então, para discutir e elaborar estratégias para resolver os conflitos e também a função básica de promover o desenvolvimento de ideias e conceitos relacionados às áreas do conhecimento, tá? Então, o professor ele pode ampliar os conhecimentos do aluno, ele pode instigar, tá? A roda também, como eu falei para vocês, é um espaço ali para investigação, tá? Que então pode servir para elaborar estratégias, para levantar hipóteses. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre a importância da roda de conversa no dia a dia aí da educação infantil, tá? E qualquer dúvida podem me chamar ali.